Beleza, vamos aqui para mais uma correção de exercício. O assunto abordado vai ser conjuntos. Questão número 1. Indique se cada um dos elementos menos 4, 1/3, 3 e 0,25 pertence ou não a cada um destes conjuntos. Então, o conjunto A é todo x, tal que x é um número inteiro. Então, sabemos que os números inteiros é formado por quem? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim vai indo, né? E para a parte negativa, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim também vai indo. Vou fazer bem aqui um esquema para os números inteiros. Aqui eu tenho a reta. Aqui vou marcar o 0. E para cá tem uma parte positiva e para cá tem uma parte negativa. Para cá eu tenho quem? 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E para o lado esquerdo eu vou ter o oposto. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim sucessivamente. Então esse aqui é o conjunto dos números inteiros. Então, olhando para cá, quais elementos pertencem a esse conjunto aqui, ó? O menos 4, sim, porque para cá eu tenho menos 4, menos 5, menos 6, então menos 4 pertence ao conjunto A. Qual seria o outro elemento? 1/3 não, porque 1/3 é 0, alguma coisa, então nesse caso ele não vai entrar como conjunto dos números inteiros, porque essa divisão aqui não é exata. O 3 sim é inteiro, daquele bem aqui. Então aqui mais um elemento para cá. Então eu vou colocar quem? O 3. E aqui o 0,25. Também não é inteiro, já que é 0,25. Então na letra A nós temos apenas quem? O menos 4 e o 3 como resposta. São os elementos que pertencem ao conjunto A. Aqui fala se pertence ou não. Se esses pertencem, então o que sobrou não pertence. Letra B. Nós temos x, tal que x é menor do que 1. Então, ó, menor do que 1. Olhando bem para cá, nós vemos que menor do que 1 está antes dele. Então, tem para cá quem tem 0, menos 1, menos 2, menos 3. Todos esses valores são menores do que 1, porque está antes. Então, olhando ali, nós temos a seguinte coisa. Aqui não fala que é inteiro, né? Então, se é menor, então pode ter número com vírgula. Então, não é obrigatoriamente inteiro. Então, quando tem um sinal de menor e não tem aqui falando no conjunto, ele é real. Então, nesse caso, vai ser o quê? Todos os valores menores do que 1. Vamos lá. Menos 4 é menor do que 1? Então menos 4 está aqui também. 1/3 é menor do que 1? Sim, porque se você dividir 1 por 3, vai dar 0, alguma coisa. Então, isso é menor do que 1. Então, a fração vai entrar bem aqui, ó. Aí, 3 é menor do que 1? Não, então 3 não pertence ao conjunto B. 0,5 é menor do que 1? Sim, 0,5 está entre 0 e 1. Por quê? 0,25 é maior do que 0 e menor do que 1. Então, ele entra aqui no conjunto B. 0,25. Conjunto C. O conjunto C é de todo x, tal que 15x menos 5 igual a 0. Só então aqui esse conjunto aqui é representado por quê? Por uma equação. Então eu vou resolver essa equação e olhar qual é o valor de x. Vamos lá, item conjunto C. Se eu pegar aquele valor lá, a equação tem aí quem? 15x menos 5 igual a 0. Resolvendo, vai ficar o quê? 15x é igual. Menos 5 vai para o outro lado, então troca o sinal. 5. X é igual a 5
dividido por quem está multiplicando aqui, que é 15. Por que dividindo? Porque aqui você vai usar a operação inversa. A operação inversa da multiplicação é a divisão. Aqui, para ficar mais fácil, eu vou simplificar. Vou dividir por quem? Por 5 e por 5, porque ambos dá para dividir por 5. Quando eu faço isso, eu tenho que x é igual a 5 dividido para 5 dá 1. 15 dividido para 5 dá 3. Dá 1/3. Vamos olhar se esse 1/3 está naqueles elementos. Exatamente, temos 1/3 aqui, ó. Então, a letra C, o único elemento que faz parte desse é 1/3. Existe outro? Não. Então, esse conjunto é chamado de unitário, porque só tem um elemento. Logo, nós temos que 1/3 pertence ao conjunto C, apenas ele, porque ao resolver a equação, achamos 1/3. D, conjunto D. O conjunto D, pessoal, ali é todo x que pertence aos reais, né? Esse caso aqui não tá ok. O x, ele está compreendido, ele está entre quem? Menos 2 e 1/4. Então, o x, o limite dele inferior é menos 2 e o limite dele superior é 1/4. Vou escrever bem aqui. X está preso entre 1/4, um modo mais bruto de falar, e na parte inferior ele é limitado por quem? Por menos 2. Então, se ele é limitado por menos 2 na parte inferior e por 1/4 na parte superior, vamos saber qual daqueles conjuntos ali, qual daqueles elementos estão aqui. Vamos lá. O menos 4, ele está no meio de menos 2 e 1/4? Não, porque se você olhar, esse conjunto bem aqui, ele é aproximadamente bem aqui, ó, vou marcar, ó. Ele está do menos 2 e próximo ao zero. Ele não, só que do zero positivo. Então, vamos aumentar um pouquinho mais aqui. Corrigindo aqui. Vamos lá. Voltei. Então, ele está do menos 2 até um valor um pouco mais do que o zero. Resolvendo, nós temos o quê? O menos 4 está aqui? Não está nesse conjunto. Ele está aqui, ó. Ele não está no meio desses dois valores aqui que eu marquei. 1/3 está aqui? 1/3 é maior do que 1/4. Por que 1/3 é maior do que 1/4? Porque imagine um objeto dividido em 4 partes. E aqui um objeto dividido em 3 partes. Pegando a parte unitária, quem é maior? É o que eu dividi em 3. E quem é menor? O que eu dividi em 4. Então, esse é maior do que esse. Então, se é maior, está para lá. Então, não pertence ao conjunto. E o 3? O 3 também, ele não está aqui no meio. O 3 está depois do 2. Então, ele não pertence ao conjunto D. E agora vamos olhar o 0,25. 0,25 é exatamente 1/4. 1/4 é 0,25. Como é menor ou igual, então a resposta da letra D é 0,25. É o único elemento que está aqui. Mas por que é 0,25? É só imaginar R$1 dividido para 4 pessoas. Isso vai ficar o quê? Cada um vai ficar com 25 centavos. Em 25 se escreve 0,25. Ok? Então, primeira questão resolvida. Vamos para a próxima. Segunda questão. Classifique em verdadeiro ou falso cada uma das sentenças seguintes. Letra A. 0 pertence ao vazio. Antes de resolver essa questão, vou só fazer um lembrete bem aqui. O símbolo pertence. Tudo que está antes dele, eu vou ter um elemento. Não esqueça, tudo que tiver antes representa apenas um elemento.
E tudo que tiver depois representa um conjunto. Então, o símbolo pertence, ele vai relacionar elemento com um conjunto. Apareceu o pertence, antes você já associa que vai ter um elemento. E depois você associa que vai ter um conjunto. Elemento vai ser associado a um conjunto. Então é o seguinte, letra A. Na letra A, ele mostra o quê? O pertence, aqui tem 0 e aqui tem o símbolo vazio, conjunto vazio. Aí, pessoal, a pergunta é, 0 pertence ao vazio? Mas se é vazio, não tem elemento, então não pode ter o 0 nele. O 0 aqui, como eu falei, representa um elemento. Como um vazio pode ter um elemento, se ele é vazio? Então, letra A é o quê? Falso. Porque 0 não pertence ao vazio. Se é vazio, não tem nada. Não pode ter o número 0 lá. Então, é falso, letra A. Letra B. Na letra B, se vocês notarem ali, nós temos o que na letra B? Temos novamente o símbolo pertence. E antes do símbolo pertence, nós temos o quê? Isso aqui. E depois nós temos quem? A, B, C e D. Aí vem a pergunta. Antes do sinal pertence, antes do símbolo pertence, vamos ter o quê? Um elemento. Então, quer dizer, isso aqui tudo, isso, ó, é um elemento, apenas um. E tudo que vem depois do símbolo aqui, ó, essa parte aqui, vai ser um conjunto. Então, se é conjunto, eu posso desenhar assim, ó, para ficar mais fácil. A, B, C e D. Porque já que é um conjunto, então posso transformar em um diagrama. Aí, a pergunta que eu faço é, esse elemento aqui, ele está aqui, dessa mesma forma aqui, dentro desse conjunto? Não. Por quê? O elemento aqui é como se fosse assim, ó. Vou desenhar aqui, ó. Esse elemento aqui, ele aparece aqui dentro, desse mesmo jeito? Lógico que não. Então, a letra B é falsa. A letra B é falsa. Esse elemento não pertence a esse conjunto. A pessoa poderia se confundir vendo aqui quem? Ah, aqui tem um A, aqui tem um A, aqui tem um B e tem um B, então pertence. Isso não é verdade. Porque, como eu falei bem aqui, tudo que está antes do pertence, tudo representa um único elemento. Isso aqui é um elemento só. É como se eu pegasse o A, o B e colasse ele e botasse a chavezinha ali só para enfeitar. Então, toda essa chave com A e o B colado representa um único elemento. E esse elemento aqui não está dentro desse conjunto aqui. Então, é falso. Na letra C, nós temos o quê? X está o quê? 2x mais 9 é igual a 13, é igual a 2. Aqui está comparando dois conjuntos. Um conjunto à esquerda e um conjunto à direita. Vamos ver se esses dois conjuntos são iguais. Aqui nós temos uma equação. Se temos uma equação, nós vamos resolver essa equação e ver se dá igual ao outro lado. Qual equação é essa? A letra C. Então, assim, nós temos 2x mais 9 igual a 13. Vamos resolver? 2x é igual a 13 menos 9. Então, x vai ser igual a quem? Se eu tenho 13 e tiro 9, vai dar 4. Então, mas lá tem o 2 multiplicando, então passa para cá dividindo. X é igual a 4 dividido por 2, 2. Então, quando eu resolvi desse lado, esse conjunto aqui, eu posso escrever assim, ó. Resolvi. Qual foi o elemento que deu?
2. E do outro lado? Também tenho 2. São iguais esses conjuntos? Sim. Então, a letra C é verdadeira. Vamos para a letra D. A pertence ao conjunto aqui, mais uma vez o sinal de pertence. Vamos lá. Será que isso aí é verdadeiro ou falso? Primeiro, eu vou botar aqui o pertence. Beleza? Aqui do lado de cá, eu vou desenhar quem? O A. E do outro lado, eu tenho esse conjunto aqui, ó, A e A entre chaves. Para ficar mais fácil, pessoal, toda vez que tiver esse pertence ou não pertence, ou está contido ou não está contido, é bom fazer o diagramazinho, fica mais fácil. Então vamos olhar. Desse lado eu vou fazer o conjunto, porque lembra que eu falei? Antes do pertence elemento e depois do pertence o conjunto. Quando eu transformo aqui em conjunto assim dessa forma aqui de visualizar, fica muito fácil observar. Quem é que está dentro? Quem são os elementos desse conjunto? Só lembrando que elemento ele está dentro das chaves, né? Ele vem entre chaves, beleza? E é separado por vírgula. Só muda o elemento se aparecer uma vírgula. Se não aparecer, é um elemento só. Então, o que diferencia os elementos são as vírgulas. Aqui, elemento, vírgula, outro elemento. Vou desenhar. O primeiro elemento que eu vejo ali é quem? A. E o segundo é o que está depois da vírgula. É chaves de A. Aí eu faço uma pergunta. Esse elemento aqui, ele está aqui dentro? Sim. Olha ele aqui. Então, se ele está dentro desse conjunto, eu falo o quê? Que o A pertence ao conjunto. Então, isso aqui é verdadeiro. Vamos agora para a letra E. Letra E. Na letra E, nós temos a seguinte situação. Vou apagar aqui e vou fazer a letra E. Vamos lá. Na letra E, nós temos o seguinte. X. Nós temos um conjunto comparando com o conjunto vazio. Será que esse conjunto aqui é vazio ou não? Primeiro, ele fala que o x é menor do que zero. E depois o x é maior ou igual que zero. Pessoal, é o seguinte, não tem como ser os dois ao mesmo tempo. Ou é menor do que zero, ou é maior ou igual que zero. Não pode ser os dois ao mesmo tempo. Então isso aqui é um absurdo. Ou o x está aqui ou o x está ali. Não pode estar nos dois ao mesmo tempo. Como isso aqui é um absurdo, então eu falo que esse conjunto é vazio. Então, o conjunto vazio, ele é representado também por um absurdo. Então, é vazio é igual a vazio. Então, letra E é verdadeiro. F. Vazio pertence a esse outro conjunto. Olha só esse F. É uma pegadinha muito boa. Mas vai ficar fácil agora. Vou fazer bem aqui. Vazio pertence àquele lá? Vamos lá. Então, se eu tenho o símbolo pertence, antes tem o quê? Elemento. Então, eu tenho aqui o elemento vazio. E do outro lado, eu tenho quem? Um conjunto formado por quem? Vazio. Tá aí. E A entre chaves. Aí vem a pergunta. Mas vazio, ele não é um conjunto? Sim, mas aqui ele não está como conjunto, ele está como elemento, porque ele está entre chaves. Então, quando bota ele entre chaves, ele já deixou de ser um conjunto e passou a ser elemento. Então, vamos à regra. Tudo que está antes é um elemento e tudo que está depois é um conjunto. Vamos transformar aqui o conjunto aqui, no desenho. Quem está dentro desse conjunto? Os elementos vazio.
e o elemento A entre chaves. A pergunta é, esse elemento aqui, que está aqui na frente do pertence a esse conjunto? Vocês estão vendo ele aqui dentro? Sim, olha só, ele aqui e ele aqui. Então, como isso acontece, eu falo que ele pertence ao conjunto, então é verdadeiro. Então, assim, encerramos a questão 2. Vamos agora para a questão 3. Na questão 3, nós temos, sendo M, o M está formado por quem? 0, 3 e 5. Classifica as sentenças seguintes em verdadeiro ou falso. Só toda vez que for fazer uma questão de conjunto, a melhor forma é você botar através de quê? Disso, diagrama. Quem é o conjunto M? O conjunto M é formado por que elemento? 0, 3 e 5. Fez isso, pessoal? Fica fácil visualizar. Então esqueçam isso e só olhem para cá agora. Vamos botar verdadeiro ou falso. 5 pertence a M. Olha só o pertence. Então antes eu tenho o quê? Eu tenho um elemento. Esse elemento aqui pertence a M. Olha só, ele está dentro de M. Está aquele bem aqui, ó. Então é verdadeiro. Letra B. Faz logo só os pertences, depois eu vou para os contidos, para ficar mais fácil de vocês diferenciar. Pertence de novo. O que está antes do pertence é o quê? Elemento. Esse elemento aqui, ó, vazio, esse elementozinho aqui, ele está aqui, vocês estão conseguindo ver ele aqui? Não, não está aqui, porque quem está dentro do M é 0, 3 e 5. E aqui não tem 0, aqui tem vazio. O vazio pertence a M. Nesse caso aqui, ele não pertence. Então, é falso. Por que não pertence? Porque ele não é um elemento de M. Ó. O único elemento de M são os únicos elementos 0, 3 e 5. Vamos agora olhar para o D. O D fala o quê? Olha o pertence novamente. 0 pertence a M. 0 está aqui dentro de M. Tá, porque ele é bem aqui. Então, é verdadeiro. Vamos olhar outro que tenha pertence. Letra G. 0 pertence ao vazio. É aquela mesma história que já falamos aqui. 0 pertence ao vazio. O conjunto vazio, ele pode ser representado assim, ó, sem nada dentro, vazio. Vocês estão vendo o 0 aqui? Não, né? Então ele não pertence. Então é falso. A letra F, G é falso. Agora vamos para o símbolo do contido. O contido, vamos olhar diferente agora. Qual é a propriedade do contido? Esse símbolo aqui, tudo que tiver antes dele é um conjunto. Tudo que tiver depois dele também é conjunto. Então, eu vou ter o quê? Conjunto se relacionando com conjunto. Isso acontece no símbolo está contido. No pertence não. No pertence lembra que antes é elemento e depois é conjunto. Já o contido, eu estou relacionando dois conjuntos. Um antes com o depois. Pois com essa explicação aqui, vamos para cá. Letra B. 3 está contido em M. Primeiro, esse 3 aqui é uma pegadinha. Porque o 3 ele não é conjunto. Para ser conjunto, ele tem que estar entre colchete. E aqui está? Não está. Perdão, não é entre colchete. Entre chaves. Aqui está entre chaves? Não, então ele nem o conjunto é. Então essa aqui é falso. Letra E. Vazio está contido em M? Vamos lá.
Será que vazio está contido em M? Essa aqui, por definição, sim. O vazio está contido em qualquer outro conjunto. Então, essa é verdadeira. Ah, mas por que o vazio está contido em qualquer outro conjunto? Simples assim. Quando é que um conjunto está contido no outro? É quando todos os elementos de um estão também dentro do outro conjunto. Não pode faltar ninguém. Então, se todos os elementos de um conjunto estiver também no outro, eu falo que o primeiro está contido no segundo. Mas se você achar um elemento que esteja fora dessa relação, já não está mais contido. F. 0 é igual a vazio? Não, pessoal. Isso aqui é uma pegadinha. Isso aqui é falso. Por que é falso? Porque se é uma igualdade, aqui tem que ter um conjunto e aqui tem que ter outro conjunto. Esse aqui é o conjunto, tá certo. Mas ele tá comparando o conjunto com um elemento, um valor. Então isso é falso. Eu só posso comparar um conjunto com outro conjunto. Para esse lado aqui ser um conjunto, deveria ter o quê? As chaves. Obrigatoriamente tem que ter as chaves. Como não tem, então não é conjunto. Então essa é falso. H. Também a H é a mesma coisa da B. Ó. 3 está contido em M. 0 está contido em M. Mesma coisa, isso aqui é falso, isso aqui é uma pegadinha. Por quê? Conjunto com conjunto. Isso aqui é conjunto? Não, porque não tem chaves. Então não pode ser conjunto. Agora, se aqui tivesse o sinal de pertence, aí seria verdadeiro. Porque o elemento 0 estaria dentro do M. Então, 0 pertence a M. Mas não aqui está contido. Isso aqui é falso. Porque aqui é para ser um conjunto e não um elemento. Então, com mais essa, a terceira questão também foi finalizada. Vamos para a próxima. Questão 4. Sendo A, B, C e D, classifiquem verdadeiro ou falso as sentenças abaixo. Letra A. B está contido em D. Antes de analisar isso aqui, vamos colocar os conjuntos para cada um. Vamos lá. O conjunto A vai ser formado por os elementos 1 e 2. O conjunto B vai ser formado por 2 e 3. E o C vai ser formado por 1, 3 e 4. E o D vai ser formado por 1, 2, 3 e 4. Vamos analisar. B está contido em D. Para o B estar contido em D, todos os elementos de B também tem que estar no conjunto D. Vamos olhar. Quem é o B? 2 e 3. 2 e 3 está dentro de D? Tá, ó. 2, está aqui o 2, 3 está aqui o 3. Como todo elemento de B está dentro do elemento do conjunto D, eu falo que B está contido em D. Mais uma vez. Se todos os elementos de B estiverem em D, eu falo que B está contido em D. Isso é verdade. Ó. 2, 2, 3, 3. Então, letra A é verdadeira. Letra B. A está contido em B? Cadê o A e o B? Vamos parar com B. A está contido em B? Isso é falso. Por quê? Porque ó, o 1 está em A. Mas o 1 está em B? Não. Então, essa é falsa. A não está contida em B, porque tem um aqui e um não está no B. Letra C. A não está contida em C. Ó, isso é verdadeiro.
Por que é verdadeiro? Porque o A não está contido em C. Olha só, quem que está faltando aqui? O 2. O 2 está aqui, mas o 2 não está aqui. Então, essa é verdadeira. O A não está dentro de C. Porque falta o 2 para poder ficar, ó. Letra D. Percebam que agora o símbolo está ao contrário, né? Então, ele está assim. Quando está ao contrário, ele significa contém e não mais contido. D contém A. O que é D contém A? Olha só, D contém A. Seria assim, ó. D e o A. Ou seja, D contém o A dentro dele. Beleza? Então, isso aqui significa D contém o A. Vamos olhar se o D contém o A. Será que o A está dentro de D? Verdadeiro. Olha aqui. 1 e 2, que é o A, está dentro do D, que também tem 1 e 2. Então, isso aqui é verdadeiro. Letra E. C contém B? Será, pessoal? O C contém B? Vamos olhar se o B está dentro de C. O B é formado por 2 e 3. 2 e 3 está dentro de C? Isso é mentira. Porque o 2 está dentro de B, mas não está dentro de C. Então, letra E é falso. Letra F. C é igual a D? Será que o conjunto C é igual a D? Não é idêntico a D. Olha só, aqui tem 1, 3, 4. Aqui tem 1, 3, 4. Mas o 2 aqui diferencia o D do C. Então, eles não podem ser iguais. Então, isso aqui é falso. Com isso, terminamos mais uma letra, mais uma questão. A questão 4. Vamos para a próxima. Questão 5. Dados o conjunto A, formado pelos elementos A, B, C, em quais dos itens seguintes as sentenças são verdadeiras? Então, pessoal, ele deu um conjunto A. Aí ele pergunta em quais dos itens seguintes as sentenças são verdadeiras, né? Então, mesma coisa. Como é que fica fácil? Eu pego ali o conjunto e vou representar de que forma? Assim. Aí aqui tem A, B, C, que são os elementos de A. Vamos olhar. C pertence a A, olhem para cá. O C está aqui? Sim, está aqui, bem aqui. Então, C pertence a A. Letra A, verdadeiro. Agora, esse elemento aqui, ó, está aqui, vocês estão vendo? O C entre chaves aqui? Não, né? Então, não pertence. Então, isso aqui é falso. Letra C. Ah, mudou agora o símbolo. Olha só o símbolo. Não é mais pertence ao quê? É que está contido. Então, isso aqui não é elemento, é conjunto agora. Vamos lá. Vou escrever bem aqui a questão, ó. Esse conjunto aqui está contido no conjunto A? É só eu fazer isso. Desse lado, virou conjunto. Por que que virou conjunto? Porque eu tenho o símbolo está contido. Então, eu vou desenhar aqui, ó, conjunto formado por quem? Formado por A e C. Isso aqui está contido no A, mas quem é o A? É A, B e C. Olha só como fica bem mais fácil visualizar conjunto comparando com conjunto. Esse conjunto aqui está aqui, tá? Olha só. Se eu pegar esse conjunto, ele está exatamente aqui, ó, AC, AC. Então, eu falo que esse conjunto está contido nesse outro. Então, aqui é verdadeiro. Letra D. Olha só o símbolo que pertence. Então, se o símbolo pertence, isso aqui não é um conjunto. Isso aqui é um elemento. Esse elemento pertence a A. Vocês estão vendo esse elemento aqui dentro de A, desse mesmo jeito aqui? Não, né? Então, isso aqui é
falso. Letra E. Esse elemento aqui, ó, não é elemento, é o que? Está contido. Então, isso aqui virou um conjunto. Vamos lá? Letra E. Letra E, nós temos de um lado isso. Espera aí, deixa eu corrigir aqui. Nós temos quem? Isso. Está contido em A. É só fazer o desenho, pessoal. Se você fizer isso aqui, ó, fica fácil demais. Diagrama, vamos lá? Por que eu fiz isso? Porque está contido. Então, isso aqui é um conjunto. Quem é que está dentro desse conjunto? O B. Então, o B está dentro desse conjunto. Ó. Você não bota a chave, porque é um conjunto. Você vai pegar quem está dentro das chaves, porque é um conjunto. Do outro lado, o A. Quem é o A? A, B e C. Olhando para cá. Esse elemento aqui está aqui? Sim, ó. B. Não fiz o B igual ao outro B, né? Mas esse B aqui é igual a esse, certo? Então, para não ficar sombra de dúvidas, eu vou fazer o B também, que nem o outro. Aqui nós temos B. Então, esse elemento é igual a esse. Então, esse conjunto está contido nesse outro. Letra E, verdadeira. F. Na F, observe uma coisa. Olha o símbolo aqui. Contido. Então, tudo isso aqui é um conjunto e não um elemento. Isso aqui é um conjunto, porque tem um símbolo contido. Vamos fazer a F bem aqui. Aí, na F, quem está antes? Qual é o conjunto que está antes? É o conjunto formado por quem? A, B e C. Tá aqui, ó. A, B e C, o conjunto. E do outro lado, nós temos o conjunto A, formado por A, B e C. Aí vem a pergunta. Esse conjunto está contido nesse? São totalmente idênticos, pessoal. Então está contido, porque eles são iguais. Então, A está aqui, B está aqui e C está aqui. Então, esse está contido nesse. Então, letra F é verdadeira. Assim, a quinta questão também foi encerrada.